Olá, alunos do nono ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje, vamos falar sobre as máquinas simples. Vamos lá? Lembrando que estamos trabalhando com o módulo 3, exatamente isso. Mas o que são máquinas simples? Máquinas simples são instrumentos que facilitam o trabalho e execução de tarefas simples do cotidiano. Ao longo da história da humanidade, o homem ele desenvolveu e aperfeiçoou diversas máquinas simples para auxiliar, então, nas atividades do seu dia a dia. Os conceitos que envolvem essas máquinas, elas são aplicados em objetos até os dias atuais, como, por exemplo, na tesoura, no alicate, no martelo, entre outros. Então, de maneira resumida, podemos dizer que máquinas simples são utensílios que facilitam a vida diária, diminuindo assim a força que devemos aplicar para realizar tarefas comuns. Como, por exemplo, usamos um abridor para abrir latas, cortamos papel com uma tesoura, penduramos quadros em pregos fixados na parede pelos martelos e seguramos as crianças pequenas em carrinhos de bebê. Todos esses são exemplos de máquinas simples. Percebemos então que em nosso cotidiano vivemos cercados de máquinas. É muito comum, nos depararmos com todos os tipos de máquinas, desde as mais simples às mais complexas. Sabemos ainda que as máquinas elas variam de acordo com a sua complexibilidade. Então, desde as máquinas mais simples às máquinas mais complexas, elas vão nos auxiliar a realizar as nossas tarefas cotidianas. Temos aqui os tipos de máquinas simples. Temos o plano inclinado, a roldana e a alavanca, certo? Vamos aprender um pouco mais sobre cada uma delas? Plano inclinado. Vocês estão visualizando aqui, a imagem de um plano inclinado. Então, o que é um plano inclinado? Nada mais é do que uma superfície plana inclinada em relação à horizontal. Ela vai reduzir a força necessária para mover um objeto verticalmente. Temos aqui exemplos de plano inclinado, rampas para cadeirantes, estradas, cunha, no caso aqui um machado, um exemplo de cunha, e parafuso. Então, a grande vantagem do plano inclinado é que é necessário uma força de menor intensidade para elevar o corpo verticalmente. Porém, vocês podem observar o seguinte, que a distância percorrida por este corpo será maior, já que este corpo ele vai ter que subir a rampa, então ele vai percorrer uma distância maior. Temos ainda que a redução, certo, da força necessária para elevar um corpo com o uso do plano inclinado vai depender de alguns fatores. Por exemplo, a inclinação da rampa. Quanto mais inclinada tiver minha rampa, o plano inclinado, maior será a intensidade da força que devemos aplicar para mover este corpo. Então, quanto maior for a inclinação da rampa, maior será a força necessária para elevar o corpo. Temos ainda que o plano inclinado ele vai permitir ao ser humano elevar objetos com maior facilidade. São diversas aplicações, como falei, a respeito do plano inclinado. Temos a utilização para carregar caminhões, na construção de rodovias em grandes altitudes, com regiões de serra, Ela vai facilitar também o deslocamento de veículos. Uma das utilizações, digamos que mais importantes a respeito do plano inclinado,
é as rampas para cadeirantes. Está incluído aqui na acessibilidade. Então, as rampas de acesso, elas contribuem para proporcionar acessibilidade e mobilidade a pessoas em cadeiras de rodas, idosos, pessoas que utilizam muletas ou bengalas, mães que empurram carrinho de bebês e pessoas com deficiências temporárias se recuperando de algum acidente, por exemplo. Então, elas são instaladas, as rampas para cadeirantes, elas são instaladas em calçadas para facilitar a subida ao meio-fio ou em edifício para proporcionar acesso aos diferentes andares da construção como alternativa às escadas. Percebemos que, por exemplo, para um cadeirante subir uma escada com a cadeira de rodas, sozinho, torna-se praticamente impossível, né? Já com a utilização das rampas de acessibilidade, certo? Se torna uma tarefa bem mais simples. Temos aqui outro exemplo. A rampa, né? Neste caso, a rampa é utilizada no carregamento de caminhões. Então, a rampa ela vai facilitar o trabalho de levar um corpo de um nível para outro mais elevado. Percebam, né, que se não houvesse a utilização da rampa, ele teria que aplicar uma força muito maior para levar o carrinho aqui carregado com algum produto, né, para dentro do caminhão. Já com a utilização da rampa, ele diminuiu a força aplicada. Porém, ele percorreu uma distância maior. Então, ele diz que diminui a força aplicada para a movimentação de um objeto e com uma distância percorrida maior, certo? Compreenderam o plano inclinado? Perceberam quanto é comum em nosso cotidiano? Espero que sim, né? Vamos lá? Temos aqui a alavanca. A alavanca é muito comum em tarefas simples do nosso dia a dia. Então, gangorras de parques para crianças, tesouras, carrinhos de mão, remo de barco, cortador de unha, abridor de garrafa, tesouras, martelos. Tudo isso aqui são exemplos de alavanca. Temos aqui a tesoura, a vassoura, abridor de garrafa, a gangorra, o cortador de unha. Então, todos eles estão incluídos, né, na máquina simples, a alavanca. Mas, qual a função da alavanca? Então, ela tem a função de facilitar também a execução de um trabalho. Sua utilização, ela vai permitir, né, a ampliação da força aplicada. Vai facilitar, assim, a realização de determinadas atividades, como, por exemplo, elevar, né, um objeto com uma massa muito grande. Então, temos que a alavanca é utilizada para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto. Ele é um dispositivo, então, constituído basicamente de uma peça rígida, podendo girar em torno de um ponto de apoio. Temos, então, aqui, né, FP, que é a força potente, certo? Força potente vezes o braço de potência. Isso será igual a força resistente vezes o braço de resistência. Agora, vocês sabiam que a alavanca ela está tão presente em nosso cotidiano, que são mais comuns até do que vocês imaginam? Verdade! Vocês sabiam que as alavancas elas estão tão presentes no nosso cotidiano e até são encontradas em nosso corpo? Como assim? Será que isto é verdade? Sim, é muito verdade. Olhe, quando levantamos algo com os braços, por exemplo, estamos fazendo o papel de alavanca para esse objeto, certo? Sendo o cotovelo um ponto de
apoio. Então, nosso corpo também pode funcionar como alavanca. Perceberam o quanto a utilização dessa máquina ela está inserida em nossa vida? Vamos falar agora a respeito da roldana. Temos a roldana fixa e a roldana móvel. Mas o que são roldanas e qual a sua função? Roldana, né, são rodas que giram em torno de um eixo. Então, elas serão utilizadas para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em cordas, correias ou fios. Temos aí dois tipos de roldana. Roldana também leva o nome de polia. Então, temos a polia fixa e a polia móvel. As roldanas, elas são outro exemplo, né, de máquinas simples. Vão atuar, então, mudando a direção ou o sentido da força aplicada em um corpo ou diminuindo a intensidade da força que deve ser aplicada, então, para sustentar ou mover este corpo. Existem, né, dois tipos de montagem de roldanas, a fixa e a móvel. No caso aqui da nossa primeira roldana, é uma roldana fixa. Percebemos então que a força resistente é a força, né, chamada de força peso. Lembram que estudamos na aula passada o peso de um corpo? Espero que sim. Então, a força potente e a força resistente, no caso da roldana fixa, elas terão intensidades iguais, ou seja, para a polia fixa, né, para a roldana fixa, apenas será mudada a direção ou o sentido da força potente, porém não vamos alterar a sua intensidade. Lembrando, né, que estamos estudando força e força é uma grandeza vetorial. Logo, força ela apresenta três características: intensidade, direção e sentido. No caso da roldana fixa, haverá, né, uma mudança na direção ou no sentido da força potente, porém não será alterada a sua intensidade. Essa roldana, né, elas vão poder ser utilizadas em varais de teto, em poços de água, para suspender um balde, por exemplo. São utilizadas também em aparelhos de musculação, entre outros dispositivos. Já aqui, né, próximo ao corpo B, temos uma polia móvel, uma roldana móvel. Nesse tipo de roldana, o suporte do eixo ele não é fixo. Perceba, né, que diferente aqui da roldana fixa, ele não está com o seu eixo fixo, certo? No caso aqui, ele está fixo a essa extremidade, né? Aqui, digamos que seja o teto. Ou seja, ela vai se mover junto ao corpo quando formos erguê-la. O peso do corpo, então, será sustentado por duas partes da corda. Vai ser sustentado tanto pela esquerda quanto pela direita. Assim, com o uso da roldana móvel, vamos precisar aplicar uma força com metade da intensidade. Por quê? Porque a força ela vai estar sendo dividida nas duas partes. Então, a gente vai precisar aplicar uma força, né, menor, certo? Uma força resistente menor para erguer esse corpo. Essas roldanas, as roldanas móveis, elas são bastante utilizadas em elevadores, por exemplo. Temos aqui ainda outra utilização da roldana. Elas são utilizadas na construção civil para levarmos materiais entre diferentes níveis. Tenho certeza que vocês já observaram, ao passar por uma construção, que, né, eles utilizam uma espécie de carretel, uma espécie de roldana para elevar
digamos, a massa ou outros materiais de um nível mais baixo para um nível mais alto. Temos aí outro exemplo, né, de máquina simples, sendo utilizada para facilitar, certo? Para auxiliar as tarefas cotidianas. Espero que tenham compreendido. Sugiro a vocês que realizem a atividade experimental da página 214 e 215. É uma tarefa muito simples, vão precisar apenas de um ponto de apoio, pode ser uma régua, pode ser uma caixinha de fósforo, por exemplo, e algumas moedas. Então, vão precisar, mais uma vez, de um ponto de apoio, uma caixinha de fósforo, por exemplo, uma régua e algumas moedas. Nessa atividade experimental, vocês observarão a alavanca em equilíbrio. Vou deixar tudo descrito lá na plataforma Google Sala de Aula para que vocês possam realizar esta atividade. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.